Então, como vocês podem ver, nosso assunto de hoje estudado serão verbos, uma forma de conjugação de verbo, tá certo? Pretérito perfeito simples e pretérito imperfeito, tá certo? Vocês vão ver que apesar de diferenças na forma de conjugar, são conjugações verbais que elas andam conjuntas, que elas têm em comum algumas coisas, alguns pontos, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, fíjate, ¿cierto? Los dos tiempos verbales usados para expresar el pasado en castellano son el pretérito perfecto simple, también llamado indefinido, e el pretérito imperfeito. Ou seja, o que quer dizer aí? Eles são dois tempos verbais que eles são usados para relacionar tempos verbais para relacionar fatos acontecidos no passado, tá certo? Coisas que aconteceram no passado, tá bom? Ambos se refieren a acciones pasadas con poco conexión con el momento presente, pero cada se usa para situações diferentes. Eles se referem a ações passadas, tá certo? Que não tem conexão com o presente. Não existe a conexão presente, tá? São tempos que não são muito diferentes de seus equivalentes em português. Eles não são diferentes na nossa conjugação em português, tá bom? Eles têm algumas semelhanças. Exemplo, tá? Eu tuve gato negro. Pretérito perfeito simple. Né? Eu tuve gato negro. Tuve. Tuve é o verbo. Ele vem conjugado de que tempo verbal? Ter. Né? De ter. Se refere ao quê? Eu tive gato preto. Tá? Eu tive no passado. Né? Se a gente fosse relacionar ele ao presente, eu tenho. É diferente. Né? Então, eu tuve gato negro. No pretérito imperfeito, eu tinha gato negro. Né? Eu tinha gato negro. Pretérito imperfeito. Certo? Deu para entender? Aqui já explica mais ou menos. Tá bom? Vamos para o pretérito perfeito simple, tá? Su conjugación pode ser irregular. O que quer dizer uma conjugação irregular? É uma conjugação onde a raiz do verbo ela muda, ela não se mantém fixa, tá? Ela muda, ela sofre alterações. Su uso en general se refieren a acciones del pasado já terminadas. Ou seja, são ações que elas já se encerraram no próprio passado, né? Não tem relação com o presente, ela já se encerrou no passado. Elas sejam ações pontuais, acciones pontuales, acontecimentos que empezaram e terminaram em el momento de sua realização, né? Eles aconteceram e terminaram naquele exato momento, tá bom? Ou acciones terminadas em el passado, aun quando duraram um tempo, sem relação com a situação presente. Um exemplo, aquele exemplo que eu dei no começo. Eu tuve gato negro. É um passado, né? Fala de um passado. Ele não explica quando começou ou quando terminou. Ele só diz que teve, que já aconteceu, que já terminou. Tá bom? A conjugação, certo? A conjugação do pretérito perfeito simple, tá bom? Vamos para a conjugação, para ver como é que se conjuga esses verbos. Aí eu trouxe as 3 conjugações. Primeira conjugação, verbos em segunda conjugação e verbos em terceira conjugação. Os pronomes pessoais, como vocês podem ver, que a gente já estudou em sala, tá certo? Então, verbo amar.
Yo amei. Tu amaste. Él, ella, usted amou. Nosotros ou nosotras amamos. Vosotros ou vosotras amasteis. Ellos, ellas, ustedes amaron. Né? A gente pode ver que a raiz do verbo permanece. Qual a raiz do verbo amar? An, certo? An. Qual a raiz do verbo beber? Be. Até o B. O B fica mudo, tá certo? E qual a raiz do verbo viver? Bi, né? O V também fica mudo, tá certo? Então, o que a gente tem que prestar atenção, as terminações, né? As terminações. É, astes, o, amos, asteis, né? Aron. Para verbos em primeira conjugação, certo? Ou seja, verbos terminados em AR. Verbos em segunda conjugação, terminados em ER. I, iste, bio, imos, isteis, ieron. Tá vendo? Verbos terminados em segunda conjugação, ou seja, ER. Para verbos de terceira conjugação, certo? Beber, certo? Beber. Como é que fica? I, iste, io, imos, isteis, ieron. Tá certo? Como a gente pode ver, verbos de segunda e terceira conjugação, certo? Segunda e terceira conjugação, eles permanecem da mesma forma. As terminações prevalecem, tá bom? Pretérito imperfeito. Su uso se refiere a tempos pasados, pero en general se destaca la continuación del verbo y no su terminación. Las acciones descritas por el tiempo verbal se prolongan a lo largo de un cierto espacio de tempo, né? O que é que quer dizer isso? Esse tempo verbal, ele é um tempo que se prolonga. Ele não se encerra apenas naquele momento, certo? Ele não se encerra naquele momento. Ele é um verbo que a gente pode ver que ele se estende. Ele se estende até o presente? Não. Né, certo? Não. Ele se encerra no passado, mas ele se prolonga, tá bom? Usamos o pretérito imperfeito para descrever o passado, ou seja, la rutina, los lugares e las épocas, las personas. Então vamos para a conjugação, ver como é que se conjuga os verbos regulares no pretérito perfeito, tá? Que são verbos regulares, tá certo? Para deixar claro. Verbos regulares são aqueles em que o seu radical ou a raiz do verbo não sofre alteração, tá? Ele não sofre alteração, certo? Então, verbos de primeira conjugação, terminados em AR, certo? Terminados em AR. Pronome pessoal, certo? Raiz do verbo mais terminação. Vamos lá. Pronome pessoal, yo. Yo, certo? Terminação, aba. Tu, terminação, abas. Ele, ella, usted, terminação, aba. Nosotros, terminação, ábamos. Vosotros, abais. Ellos, ellas, ustedes, terminação, aban. Vamos para um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, eu só vou citar para vocês. Verbo amar, certo? Verbo amar. Primeira conjugação, tá certo? Verbo amar.
Qual o radical do verbo? An. A R é a terminação, tá? Terminação que indica que ele é de primeira conjugação. Então, eu pego o radical an e vou conjugar os verbos. Yo amava, tu amabas, ele amaba. Nosotros amábamos, vosotros amabais, ellos amaban. Tá certo? Entenderam, né? Verbos de segunda e terceira conjugação, ou seja, verbos terminados em ER e IR, tá? Pronome pessoal, yo, terminação, ia. Tu, terminação, ias. Ele, ella, usted, terminação, ia. Nosotros, terminação, íamos. Vosotros, terminação, iais. Ellos, ellas, ustedes, terminação, iam. Exemplo, tá bom? Vamos dar um exemplo. Bebir. Bebir é um verbo de terceira conjugação, terminado em IR, ok? Então, como ele é terminado em IR, seu radical é bib, tá? Então, vamos lá. Yo bebia. Tu bebias. Él bebia, tá? Nosotros bebíamos. Vosotros vivíais. Entenderam? Vosotros vivíais. Ellos vivían. Tá bom? Para ficar mais claro e uma explicação mais exata, ok? Conjugação dos verbos irregulares, tá? As conjugações dos verbos irregulares no pretérito imperfeito. O que são os verbos irregulares? Tá? Os verbos irregulares, eles sofrem alteração em seu radical, ou seja, na raiz do verbo, ou em suas desinências, nas terminações. O que quer dizer isso? Ele pode sofrer alteração em toda a palavra, em todo o verbo. O verbo ser de uma forma e a partir do momento que ele é conjugado, ele muda tudo, radical e terminações, tá? Porém, somente os seguintes verbos são irregulares no pretérito imperfeito, né? Quais são? Verbos ir, ser e ver, tá? Esses, eles são irregulares no pretérito imperfeito, tá bom? Ou seja, yo iba, yo era, yo veía, tá? Tu ibas, tu eras, tu veías. Él iba, él era, él veía. Nosotros íamos, nosotros éramos, nosotros veíamos. Vosotros ibais, vosotros erais, vosotros veían, tá? Ellos iban, ellos eran, ellos veían, tá vendo? Eles sofrem alteração. Então, tem essa mudança, tá? Porque eles são irregulares. Eles são irregulares porque em qualquer tempo verbal que ele for ser conjugado, ele não vai manter o radical, né? Ele não vai manter o radical fixo. Ele vai sofrer alteração de uma forma geral. Entendido? Tá? Nossa atividade, tá? Hoje tem uma atividade que eu vou explicar para vocês o que eu quero que vocês façam, tá? O que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês conjuguem esses 3 verbos, tá bom? Eu quero que vocês conjuguem ele no pretérito perfeito simples, certo? Pretérito perfeito simples e também no pretérito imperfeito, tá? Nos 2 tempos verbais, pretérito perfeito simples e pretérito imperfeito. Faça a conjugação desses 3 verbos, tá bom? Vocês façam a conjugação
tira uma foto e me manda, tá bom? Entenderam? Se tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisa para esclarecer para vocês, aí vocês só mandar mensagem, tá bom? É, assim como vocês podem ver, a gente tá com muito assunto gramatical, tá certo? A gente tá com muito assunto gramatical porque esse bimestre vai ser um pouco corrido. E a gente tem que dar uma adiantada para vocês entenderem e acompanharem o livro, como eu disse a vocês, que eu estou usando com vocês, tá certo? Mas eu vou trazer coisas práticas. Também música, vídeo, já estou pensando numas aulas desse tipo, tá certo? Para ficar mais dinâmica. E, então, da mesma forma, anota pergunta e resposta no caderno, conteúdo também, porque só assim a gente vai tendo essa interação, vocês mandando pra gente e a gente sabendo se vocês estão acompanhando ou não, tá certo? Então até semana que vem, pra quem ainda falta videoaula, até a nossa próxima videoaula, tá certo? Um cheiro pra todo mundo.